porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. E o próximo ele diz: não erreis, meus amados hermanos, não erreis. É interessante aqui essa palavra que Tiago tem uma preocupação de deixar claro, levar o entendimento. O caráter equilibrado nos diz respeito a uma fé equilibrada, a um comportamento, o caráter e a sua formação. Eu estava pensando e analisando uma mensagem que eu preguei alguns anos atrás e falava sobre o caráter, e entendo que essa formação de caráter, até chegar à estrutura, nós temos a criança quando ele nasce, diz assim, esse que ele já escuta a voz do pai e da mãe até mesmo antes de nascer. E é claro que a Bíblia diz que João Batista, Jesus, Sansão e outros, ainda no ventre da mãe, já dava sinais de vida. Então, o pensamento, quando ele gera o ato, e o ato consome, aliás, o costume, e o costume gera o caráter. Aí eu comecei a pensar, se eu começo a entender que alguém antes de nascer já está me ouvindo, e quando ele nasce, cresce, por que ele não escuta direito? Por que ele não está ouvindo? Por que ele não ouve a voz de Deus? Porque tem dificuldade de ouvir. E ao invés de ouvir a voz de Deus, ninguém, a Bíblia diz, sendo tentado, diga, sou tentado. Porque Deus não pode tentar ou ser tentado pelo mal. E ninguém tenta. Aí eu comecei a pensar, porque caráter equilibrado, ou qual é o equilíbrio, ou aquilo que você verdadeiramente pensa sobre o caráter. Ninguém está te olhando, como você se comporta, qual é o seu caráter quando ninguém está te olhando? Qual é o seu caráter quando você conversa com alguém que não tem nada para te oferecer? Começa a analisar essas coisas. Aí eu comecei a pensar como que seríamos nesse tempo difícil, porque caráter equilibrado é o nosso cartão de visita. Caráter equilibrado precisa ser o meu cartão de visita por onde eu passar. Na sua escola, na sua faculdade, na sua família, na sua rua, por onde você passa, como que você se comporta? Você fica culpando Deus, as pessoas, o trânsito, a economia? Você está culpando o presidente, os ministros, os deputados, os empresários da cidade, o seu patrão, a si mesmo, o seu pai, a sua mãe? A Bíblia está dizendo que eu preciso entender que eu sou tentado e eu passo a aceitar com as minhas concupiscências, ou seja, meus comportamentos diários, e daqui a pouco eu vou consumindo isso, e isso, uma vez consumado em mim, gera a morte, o pecado e a morte. E essa morte, uma vez acontecendo, muitos estão como sepulcro caiado, mortos, como foi o caso de Adão e Eva desde o princípio. Eu preciso saber, entendendo, como disse o apóstolo Pedro, entendendo, preciso guardar-me para que não seja levado pelo erro dos que não têm princípios morais. Eu preciso me comportar. 2 Pedro 3,17, ele fala claramente
para que eu possa entender, para me guardar, para que não seja levado pelo erro dos que estão sem princípios morais, que pecam e as suas firmezas eles caem nas suas próprias palavras. Agora, como que eu preciso manter-me dessa forma? Segundo a Bíblia, a palavra diz que eu preciso buscar a Deus, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. De dia e de noite, orar de manhã, de tarde e de noite, buscar a presença de Deus, a presença de Deus, para que eu possa permanecer firme no meu devocional. Se você é aquele tipo de pessoa que costuma dizer, comigo é 8 ou é 80, eu acredito que essa palavra de hoje é para você. Tem alguns que falam assim, comigo é 8 ou 80, comigo é assim e acabou. Você precisa entender, isso de repente é o que você pensa, mas o que Deus projetou para você? Você já parou para analisar o que Deus tem para você? Às vezes você foi formado dessa forma, no dia a dia, familiarmente, o seu parentesco, primeira, segunda, terceira geração, e aí você apresenta-te um caráter talvez brusco, duro consigo mesmo, duro para com as pessoas, e esquece do amor e da misericórdia de Deus. Mas eu preciso entender, se você está vivendo com esse caráter, formado pelo compromisso do amor de Deus, formado pelo projeto original de Deus, aí o seu cartão de visita precisa ser o caráter equilibrado pelos princípios de Deus. O meu cartão de visita, por onde eu passo, vocês já ouviram falar daquela palavra que diz que a primeira impressão é que fica? A primeira impressão é que fica, isso, é o cartão de visita, é o seu caráter. Agora, para isso, você não pode ser dupla personalidade, transtorno bipolar, porque daqui a pouco você vai ser reconhecido como você é de fato, de verdade. Então é necessário que haja essa certeza, porque você precisa se manter ou manter-se equilibrado em um mundo que está vivendo debaixo de uma guarda negativa, de um sofrimento, de uma corrupção, de uma mentira, de uma prostituição. O mundo que está vivendo em um colapso de notícias negativas, um colapso de tristeza, de angústia, de um câncer sofrido. As pessoas estão preocupadas. As pessoas estão preocupadas sem saber como reagir o dia de amanhã. O Davi disse: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele vai fazer. Mas como que eu vou confiar se eu não tenho um caráter equilibrado? Porque tem pessoas que confiam hoje e amanhã já não está mais acreditando, porque ele foi, no seu dia a dia foi muito sofrido, ele não teve uma estrutura, ele é uma pessoa medrosa, assustada, então ele tem dificuldade de acreditar e permanecer acreditando. Por isso que o Senhor disse para Josué, quando ele estava com medo de assumir o seu ministério: medita no livro da lei de dia e de noite, para que você possa prosperar no teu caminho. Você não pode desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E eu continuo falando e vou repetir por muito mais de 20 anos que eu venho falando isso, e vou repetir. As pessoas estão com dificuldade de permanecer com o caráter equilibrado, o caráter espiritual, porque eles deixam de meditar na palavra de Deus e começam a acreditar, ou, como diz o provérbio, se estribar no seu próprio conhecimento, na sua inteligência, na sua capacidade intelectual, conhecimento acadêmico do dia a dia, nas coisas materiais. Eu quero falar para você que o caráter espiritual, caráter equilibrado, começa em uma vida, em um novo nascimento. Por isso que alguém perguntou para Jesus: como que eu posso ter um caráter equilibrado? Eu vou ter que nascer de novo? Ou seja, como que eu vou ver o reino de Deus? Eu vou ter que nascer de novo? Não, é porque ele não tinha entendido o que Jesus havia falado. Muitas pessoas, por não compreender essa palavra do caráter equilibrado, da responsabilidade de viver para Deus, por isso que Pedro recomendou, para que eu e você não percamos, não viemos perder a firmeza, para que senão vai cair, como os inimigos querem. Eu não posso perder o equilíbrio. Eu preciso servir a Deus com intensidade. Eu preciso entender e não esquecer de amar a Deus, de amar a família, de amar o projeto que Deus me deu, com equilíbrio. Por isso a Bíblia diz: muitos já caíram, muitos já estão dormindo no sono
E aí o Senhor fala: por que você não desperta, você que está dormindo? Por que você não desperta? Mas o despertar é o caráter espiritual. Porque o físico está correndo para um lado para outro, caçando comida, caçando dinheiro, caçando emprego, caçando aquilo para agradar o corpo físico. E Deus, Ele quer nos provocar algo diferenciado, para que eu possa ir dia após dia pensar e viver regularmente sobre a eternidade no céu, e não viver os melhores dias na terra. Eu não posso me preocupar em apalpar e viver os melhores dias nessa terra. Eu preciso pensar e aceitar viver sobre a necessidade de buscar o equilíbrio para o céu, mas não me esquecer de aproveitar ao máximo cada minuto que Deus me deu aqui na terra. Por isso, esse é o meu comportamento como homem na terra. Mas eu não posso esquecer. Aí alguém fala assim: ah, mas é muito difícil servir a Deus assim. Não, é porque de repente você está com a vida espiritual. Vamos imaginar o corpo físico sedentário. A vida espiritual fica assim. Se você não tem um hábito, se você não tem um caráter formado de estudar a palavra, de meditar de dia e de noite, sabe o que acontece? Você fica sedentário. E aí, quando você é tentado, a tentação consuma, ela deixa você consumar, porque você não consegue, porque está sedentário. Desde o físico, quanto mais o espírito. A Bíblia deixa claro, em 1 Pedro 3,18, 2 Pedro 3,18, ele deixa claro: cresçamos, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Agora eu preciso acreditar que Ele é meu Senhor, eu preciso acreditar que Ele é meu Salvador, eu preciso acreditar que isso me faz crescer. Se eu estudar a Bíblia e entender que é só um livro normal, eu não vou ter nenhum interesse de buscar o crescimento. Eu não posso aceitar o fato de eu olhar para a palavra de Deus e não entender nada. Então é porque eu não tenho um caráter espiritual, um caráter equilibrado na pessoa de Deus, pelo Espírito. Então eu posso até pensar que eu tenho, mas através do meu comportamento eu estou dizendo ao contrário. Aí é o cartão de visita negativo. Por isso que o Senhor falou assim: olha, muitos que diz Senhor, Senhor, são vários, muitos, mas nem todos vão entrar no reino de Deus. Muitos vão expulsar demônio, curar os enfermos, mas ele pode falar assim: eu não te conheço. Por quê? Porque o caráter é que fala tudo, o caráter espiritual ou o caráter equilibrado. Eu estava analisando uma palavra que Malaquias 3,16 fala. E hoje eu estava estudando os profetas menores e me deparei com essa palavra de Malaquias desde a semana passada, que eu estava estudando, quando eu preguei sobre a frieza, estudando Malaquias. E eu me deparei com o versículo, filhos amados, filhos de Deus, que está escrito em Malaquias 3,16, que me espantou. Me trouxe um despertamento para o nosso dia a dia de convivência como família, como pessoa. E ele diz assim: aqueles que temem o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Aí eu falei assim: aqueles que temem o Senhor e não conversam uns com os outros, porque o Senhor diz que aqueles que temem o Senhor e conversam uns com os outros, o Senhor escuta com atenção. Aí eu comecei a pensar: por que as pessoas vivem da maneira que vivem? Primeiro, porque não tem comunhão com Deus, porque quem teme o Senhor mantém a comunhão com Ele, e aí tem diálogo, tem como conversar com as pessoas com o caráter equilibrado, independente de concordar com o comportamento ou não. A minha estrutura de fé me dá o direito de manter a comunhão e conversar uns com os outros. Eu e você vamos trabalhar em cima disso. Por quê? Porque eu preciso cultivar meu bom relacionamento para com as pessoas, porque eu tenho um caráter espiritual equilibrado. Então o meu caráter espiritual equilibrado, sim, me dá direito a manter a minha comunhão, o meu bom relacionamento com as pessoas, inclusive com aqueles que se dizem inimigo, com aqueles que me perseguem, com aqueles que me traem, com aqueles que não diz que não gosta de mim. Eu preciso manter. Aí é que é difícil.
Porque muitos não conseguem, é porque o seu caráter ainda não foi transformado e não está equilibrado pelo Espírito de Deus. E aí está dentro da igreja, clamando de dia e de noite, e não consegue ser respondido. Porque como é que Deus vai atender? Malaquias diz: aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor. Então temer ao Senhor te dá o direito de você conversar, de você falar um com o outro, de você manter a comunhão uns com os outros, independente da situação. Nós somos criados para crescer juntos e não separados. Nós somos criados para crescer juntos e não separados. Vamos imaginar alguém que tem um caráter equilibrado e foi traído pelos seus próprios irmãos. Foi o caso de José. Eu posso te afirmar, e você conhece a história, José tem um caráter espiritual equilibrado, foi traído pelos próprios irmãos, mas mesmo assim permaneceu firme, entendeu lá na frente, que foi para a vontade de Deus se cumprir na terra, que tudo aquilo aconteceu. Se você tiver o caráter equilibrado, você não vai discutir nem brigar quando for traído naquele dia. Sabe por quê? Porque depois você vai entender o porquê de tudo, ou para que Deus utilizou, ou usou aquelas pessoas em que você tanto ama, para trazer esse transtorno. Agora, se você não tiver no alinhamento do Espírito, na graça e no conhecimento de Deus, com caráter formado pelo Espírito de Deus, se você estiver dando ouvido mais às coisas não material, segundo a Bíblia, a palavra como cumpriu na vida do caráter de José, na vida de José, não vai se cumprir na minha nem na sua vida, porque se não tiver a certeza da bondade de Deus na sua vida, você vai querer agir segundo a tua vontade, o seu desejo, a força da carne, como disse Tiago. Isso é uma tentação. Se você aceitar, perde o equilíbrio, e quando perde o equilíbrio, vem o sofrimento, vem a tristeza. Você pode ser preso, José foi preso. Você pode ser tentado pela prostituição ou pela prostituta, José foi tentado, mas não caiu. Você pode ser chamado de mentiroso, José foi chamado de mentiroso, mas não caiu. Você pode ser de tudo. Você pode ser jogado no buraco, José foi caído no buraco, enfiaram José no buraco, mas ele não pecou. Você pode ser espancado por as pessoas que te amam, os irmãos, José apanhou pelos seus irmãos, mas não traiu, manteve-se firme, o seu caráter equilibrado. Eu pergunto para você, é ou não é verdade? Você está disposto a entender isso? Você que está me ouvindo aqui, você está disposto a entender que precisa equilibrar o seu caráter pelo Espírito, e não com o seu comportamento de sabedoria humana, de vantagem humana, porque alguns querem tirar vantagem em cima da sua sabedoria, do seu comportamento, da sua oratória. Talvez você pode até ter alguns privilégios aqui na terra, mas o Senhor está vendo tudo, e chegará o dia que Ele vai cobrar, a conta vai chegar para você. E aí, você está preparado? Você está disposto a entender? Ei, nós somos criados para crescer juntos e não separados. Deus nos transformou através do relacionamento. Deus nos transformou através dos relacionamentos. Desde o princípio, Deus nos fez para ter relacionamentos. Mas por que as pessoas não conseguem? Quando eles não concordam com algo. Quando eles não concordam com algo, é porque houve uma tentação e você deixou que essa tentação fosse tomando de conta pela sua concupiscência. Isso consumou e te trouxe o pecado. Segundo a Bíblia, em Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ei, papai, escuta o que eu estou te falando. Não basta só ser crente, você tem que ser moldado. O seu caráter é com aquela pessoa que tem mau caráter. Agora você descobre quem você é se você andar com um monte de pessoas, tudo na mesma santidade. Vai mudar alguma coisa na sua vida? Você vai o quê? Você tem que entender quem você é andando com aquelas pessoas que não entendem o que é o plano original de Deus. Descubra isso. Ei, a palavra em Provérbio diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ei, cultive mais os seus relacionamentos. Cultive com mais purezas, com mais prioridade os bons relacionamentos com as pessoas.
Não fique escolhendo com quem simplesmente você anda, a não ser que você não tenha o poder de Deus, não tenha o caráter transformado. Se você não tem o caráter transformado, você não pode ficar, realmente aí você tem que fugir realmente. Você tem que ficar trancado no quarto, no seu secreto o tempo todo. Agora, se você foi curado, se você já recebeu o poder do Evangelho, se você já acredita que Deus é Deus, você pode sair da rua e levantar a mão e dizer: assim diz o Senhor. Você pode provocar fé, você pode levar as pessoas a entender o plano de Deus, o caráter de Deus, através da sua estrutura. Como disse alguém que foi curado por Deus, o irmão apóstolo Paulo. Lembra que ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é ter um caráter equilibrado, a ponto de falar: assuma-me, olha para a minha vida, olha para a minha estrutura, entenda, sede meus imitadores. Isso é mandar em uma projeção de caráter, e as pessoas compreender que vale a pena viver dessa forma. Então não é só ser crente, não é só vir à igreja. Faça verdadeiro análise, uma autoanálise. Examina se você verdadeiramente vive a fé. Entenda, prova a si mesmo, como disse Paulo em Coríntios. Acredita, vê se isso é verdade. Aí eu estava analisando aqui a palavra, e aí eu olhei, pesquisando hoje sobre alguns estudiosos, sobre 6 virtudes do caráter. Eu não vou falar delas, vou só te falar quais são. Não vou poder falar delas hoje por causa do tempo. Mas na hora que voltar, abrir esse espaço todo para a gente sapatear aqui, ficar aqui 2, 3, 4 horas de reunião, eu vou falar sobre essas 6 virtudes do caráter. Alguns psicólogos, alguns cientistas ficaram 3 anos trabalhando. Eles buscaram na Bíblia, eles buscaram no Alcorão, eles buscaram no Buda, no Maomé, eles buscaram em vários pensadores. Eles descobriram nos testemunhos da palavra de Deus, mais precisamente, 6 virtudes do caráter. E a primeira virtude do caráter é a sabedoria. A sabedoria dentro do alinhamento de Deus, que é o conhecimento, a criatividade, a curiosidade, o julgamento, amor, aprendizagem e perspectiva. O significado da sabedoria nesse projeto. A segunda é a coragem. A segunda virtude, a coragem, que é o mesmo que bravura, perseverança, integridade e vitalidade. O terceiro é humanidade, amor, bondade, inteligência social. O quarto, justiça, que é cidadania, igualdade, liderança. Tem vários, mas eu vou falar pouco. 5. Um negócio muito interessante essa daqui. Uma virtude do caráter equilibrado é a temperança, que tem que estar em nossos padrões, os padrões de Deus, da palavra de Deus, a temperança. Por isso que eu falei que foi descoberto, e a maioria de todos os estudiosos e filósofos, no final de tudo eles descobriram que os escritos de Deus, a palavra de Deus, finaliza tudo, inicia e finaliza tudo. Todos os pesquisadores do mundo pararam com a Bíblia. Temperança, perdão, humildade, prudência e autocontrole. Isso é temperança. E o último, 6, virtude do caráter equilibrado: transcendência, aparição da beleza, da excelência, gratidão, esperança, bom humor e espiritualidade. Aí eu comecei a analisar que a sabedoria, que a coragem, que a humanidade, que a justiça, que a temperança e a transcendência, como que o ser humano conseguiria viver em um mundo descomportado como esse que vivemos, em que as pessoas, os garotos de 10, de 12, de 15, os garotos, e às vezes aqueles que saíram de nossas entranhas, nossos próprios filhos, chega diante de nós e bate de frente do próprio pai, da mãe, desafia-os. O professor que está ensinando com muito prazer, no trânsito, na rua. Os garotos aprenderam
e a viver e conviver com a mentalidade totalmente fora dos padrões do equilíbrio de Deus. E como funciona isso? Por que isso aconteceu? Porque na formação ele manteve um caráter totalmente, um aprendizado errado, e ele cresceu e ele ficou dependente, vivendo dessa forma. Aí, quando a Bíblia diz: cresça porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu pergunto: ele cresceu com o caráter e o conhecimento no Senhor Jesus, ou nas coisas do mundo? É aí onde mora a diferença. Então, quando aprendemos ou queremos aprender a viver com o caráter equilibrado, o caráter do homem não muda, ele é moldado, ele é transformado. Mas ele aprendeu, se ele tinha coragem de fazer algo, a coragem continua. Você só vai, vamos trabalhar na santificação. Você às vezes tinha coragem de fazer as coisas erradas, agora você vai pegar a sua coragem e vai cumprir as coisas certas, usando a sua própria coragem. Você não pode fazer igual eu estou falando por aí. Ah, fulano, ele era uma pessoa devassa, ele veio para a igreja, agora ele continua. Não. Eu estou falando para você que o caráter equilibrado te leva a um novo nível, que é de conhecer o Senhor, no sentido de transformação. Aí, você e eu, nós precisamos fazer esse autoanálise. Ah, José venceu. Paulo venceu. E eu? O que falta? Nem todo mundo teve a preparação de José. Alguém pode falar assim: ah, apóstolo, mas o José desde criança, o pai dele ensinou ele para ele fazer os negócios, o pai dele tratava ele melhor do que os outros irmãos, o pai dele ensinou tudo para ele, por isso que ele teve essa resistência toda. Mas não é bem assim. E Paulo, que converteu depois de velho, já tinha matado crente, já tinha feito muitas coisas erradas, já tinha espancado, já tinha arrebentado com um monte de gente. E ele? Por que ele se tornou o que tornou? Então nós temos que começar a acreditar que Deus transforma, que Deus liberta, que Deus muda. Nem todos foram como José. José nasceu no berço de ouro. O pai dele ensinou a palavra, o pai dele ensinou tudo para ele. Ele passou pelas dificuldades, as piores dificuldades humanas. Foi preso, mandado embora da casa do pai, foi vendido como escravo, passou por todas as dificuldades, mas permaneceu firme o seu caráter. Ah, mas José, porque ele teve um pai assim, uma família totalmente assim? Não. Ei, e Paulo? Por que ele, depois que converteu, permaneceu firme no alinhamento do caráter de Cristo? Antes de converter, ele perseguia a igreja. Antes de crente, antes de converter, ele espancava, ele surrava os irmãos da igreja. Mas no dia que Deus tomou ele, que Deus derrubou ele do cavalo, no dia que o Senhor destruiu a natureza pecaminosa dele, porque ele aceitou viver para Deus, a partir daí ele lutou. Ah, e como foi que ele venceu? Ah, mas ele venceu. Deixa eu falar para você, Paulo, como eu, como você, todos nós temos uma dificuldade na vida. Sabe o que aconteceu com Paulo? A Bíblia diz que ele era tão violento dentro dele, que Deus teve que colocar um espinho na carne. Esse espinho na carne é que muitas pessoas estão pegando dentro das igrejas hoje e estão falando: não, é porque eu sou assim mesmo. É porque você não converteu. A Bíblia diz que o espinho na carne de Paulo foi para que ele não viesse se gloriar, se ensoberbecer. E muitos de nós achamos que não. Para você entender o plano equilibrado do caráter de Deus, precisa conviver socialmente com as pessoas, se socializar, porque você não nasceu para viver só, relacionamentos com pessoas. Por isso que o Senhor diz através de Malaquias: aqueles que temem o Senhor conversam uns com os outros, têm comunhão uns com os outros. Ei, que glória, né? Porque aí ele repete, o Senhor fala através do rei Salomão: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então é muito interessante isso. Mas se eu não tenho um caráter equilibrado, o caráter de Deus, eu não vou aceitar mesmo, porque o espinho não deixa, o espinho na carne não vai deixar.
Eu vou cumprir a minha vontade e não a vontade de Deus. E a Bíblia diz: seja feita a tua vontade aqui na terra, para poder eu ir morar no céu. É assim que é a oração principal. Seja feita a tua vontade aqui na terra, para ir para o céu. Então, não é só ser crente, não é só vir à igreja. Por isso que eu digo: faça uma autoanálise. Examine-se para ver se você está na fé, para ver se você entendeu o reino de Deus ainda ou não. Jesus Cristo está em você. Jesus Cristo está no seu caráter. Jesus Cristo, Senhor, Salvador, está no seu comportamento diário, está na sua casa, está no seu trabalho, está nas suas atitudes. Jesus Cristo está em você? A não ser, diz 2 Coríntios 13, 5 e 6, a não ser que tenha sido reprovado. E ele diz: espero que saiba que fomos reprovados, sim, todos nós. Por isso que hoje a igreja, o Senhor permitiu que a igreja estivesse do jeito que está. E eu até entendo. Se você fica atento com o que você escuta por aí, fique bem atento, porque tem muitos profetas que estão por aí profetizando também, com live de Facebook, de Instagram, estão profetizando tudo, e estão falando que vai falar tudo, um bando de coisa. E eu pergunto, estão com o caráter equilibrado na palavra? Por isso que a Bíblia diz que você pode escutar tudo, você só precisa reter o que é bom, o que vem de Deus. Mas você sabe distinguir, tem o discernimento, você tem o diagnóstico do que é de Deus e do que não é de Deus. Se você tem a palavra de Deus como fundamento, como enfoque primordial, como o caráter de conhecimento diário, você pode descobrir através da revelação, porque Deus fala contigo. Até porque não precisa muita coisa, você pode entrar no teu secreto e Deus fala contigo. Por isso que eu falo, faça uma autoanálise. Para ser espiritualmente equilibrado, você precisa examinar constantemente as áreas de sua vida, para ver como é que elas estão. Caráter, santidade, leitura na palavra, obediência à liderança, aos cumprimentos de comprar e pagar, como cidadão da terra, cumprir os seus compromissos, horários, com o patrão, com o empregado, com a família. Ei, como é que está? Como? Para ser espiritualmente equilibrado, precisamos examinar constantemente as áreas de nossas vidas, para ver como é que elas estão, no caráter, na santidade, que vem através da leitura da palavra, na oração. Você está mantendo o seu devocional diário? Ou você perdeu o equilíbrio, perdeu a disciplina, não aceita mais a disciplina? O Espírito de Deus está falando, e você não consegue mais entender que é para você vencer? Engraçado, né? O Tiago, no primeiro capítulo do Tiago, ele fala que nós teríamos que ter muito prazer, muita alegria, quando passarmos por várias provações. Ei, eu estou com mais de 20 anos, desde 96 que eu estou pastoreando. Eu nunca vi nenhum discípulo meu, nenhum filho da igreja chegar assim: meu pastor, meu apóstolo, glória a Deus, porque eu estou com câncer, glória a Deus, aleluia, eu estou com câncer, eu estou com a oportunidade agora de Jesus me curar, Ele vai me usar para ganhar minha família toda, porque eu sou evangélico, aleluia, eu estou feliz, Deus permaneceu um câncer na minha vida, Deus fez acontecer um câncer na minha vida, glória. Eu nunca vi ninguém chegando e falando isso para mim. Eu nunca vi. A Bíblia diz: para que eu fique feliz quando eu passar pelas provações. 20 e tantos anos pastoreando, eu nunca vi um filho falar assim: glória a Deus, meu apóstolo, aleluia, eu estou com câncer, apóstolo, glória a Deus, meu
nunca chegou para mim falando isso. Mas a Bíblia diz que tinha que ficar alegre. Ué, e por quê? Então analise se você tem um equilíbrio espiritual. Ou pelo contrário, ei, apóstolo, eu nunca vi. Apóstolo, estou feliz, fui traído. O meu marido ou minha esposa me traiu. Glória a Deus, aleluia. Mas eu vou orar para ser restaurado meu casamento, porque eu sei que isso é Deus que permitiu. Mas vai dar certo, apóstolo. Eu acredito, glória a Deus, aleluia. É uma oportunidade que eu tenho. Eu nunca vi. Você já viu? Você já ouviu isso? Então comece a analisar quem somos. Quem é você? Faça um autoanálise da sua vida. Veja se você está com o caráter equilibrado, o caráter espiritual. Ou quando o médico fala para você que você tem um tumor, você chega na igreja glorificando a Deus? Ou já vai para o seu quarto chorar achando que você vai morrer? Que tipo de fé você tem? Quando o teu patrão te dá carta de demissão, você fica feliz e glorifica a Deus? Chega na igreja e cumpre seus compromissos? Ou você fica preocupado o que vai colocar na mesa no mês que vem? Comece a analisar qual é o caráter que você foi formado. Como que você foi formado? Ei, como? Por quê? Ei, é o que a Bíblia está dizendo aqui. É o que a Bíblia está dizendo. Caráter, santidade, comportamento. Eu preciso entender. Por isso que quando Deus pegou os milhares de jovens de Jerusalém e levou para a Babilônia, Deus estabeleceu o projeto dele, o caráter dele em alguns. E logo no primeiro capítulo de Daniel diz, quando chegou a primeira refeição, alguns meninos como Daniel e outros tinham o caráter de Deus, o caráter equilibrado. E quando vieram as iguarias, as delícias da Babilônia, eles decidiram ficar com fome, mas não aceitaram ser contaminados com aquelas iguarias. Sabe por quê? Porque eles tinham um caráter equilibrado. E quando você tem um caráter equilibrado, a Bíblia diz que 1000 morrem do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele vai direcionar anjos, Ele vai direcionar situações para facilitar você manter firme a sua fé. Se você decidir permanecer com o seu caráter equilibrado, de acordo à vontade de Deus. Daniel disse, eu não posso comer essa comida. Mas por que? Se você não comer, eu vou ser maltratado pelo meu chefe. Ele falou, vai não. Eu também não vou morrer, nem meus colegas não vão morrer. Eu não aprendi a comer isso, eu não como isso, isso me contamina, isso está errado para mim. Então eu falo o seguinte, me traga só folhas, só legumes, uma saladinha caprichada, só isso, faça isso. Escute, decida até comer coisas melhores do que as iguarias do rei. Sabe o que foi que aconteceu? No cabo de alguns dias, a Bíblia diz que Daniel e os seus amigos estavam bem mais nutridos. Passado 3 anos, quando eles se apresentam ao rei, a Bíblia diz que além de mais bem nutridos, eles tinham 10 vezes mais sabedoria, segundo a Bíblia. Eles tinham 10 vezes mais inteligência. Eles tinham 10 vezes mais do que os outros. Tudo, eles estavam bem mais preparados. Mas não foi por causa do alimento simplesmente, não foi por causa da salada. Foi porque eles permaneceram firmes com o caráter de Deus. Então Deus cumpriu o propósito. Deus trabalhou na vida deles e Deus trabalhou na vida daqueles servos que estavam servindo a comida para eles. Eles precisaram permanecer firmes. Sabe quando é que a sua vida vai mudar? Quando você entender que precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É assim que a palavra diz. Agora, eu preciso entender o que diz Tiago. O que Tiago disse? Tiago disse assim, bem-aventurado o varão quando sofre tentação. Bem-aventurado, apóstolo? Como é que eu vou ser bem-aventurado quando eu sofrer tentação? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Você é tentado e provado e venceu a provação, você recebe a coroa da vida. Mas você está sendo tentado, você está conseguindo vencer a tentação? E ele disse mais ainda, ó, porque o Senhor tem prometido aos que amam. Agora ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado.
Pelo amor de Deus. Então vamos entender a palavra. O caráter equilibrado, ele começa a entender os planos divinos. Ele começa a entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele começa a aceitar o que Deus fala, e ele começa a viver debaixo da guarda do Espírito de Deus. Ele passa a viver a bondade e a misericórdia de Deus. E isso é o que a Bíblia diz. Então esses homens, como José, como Paulo, como Daniel, como outros dezenas e centenas de profetas, de homens de Deus e mulheres de Deus que a Bíblia nos cita, viveram. E eu? O que eu estou fazendo? Qual é que vai ser o meu legado daqui a uns anos? Qual vai ser o seu legado daqui a uns anos? O que você vai contar para aquelas pessoas daqui a 20, 30 anos dessa pandemia? O que você vai contar? Que você ficou com medo? O que você vai contar? Que ficou desempregado e ficou no quarto escuro com medo? O que você vai pensar e contar para as pessoas daqui a tantos anos? Para os seus filhos, para os seus netos? O que você vai falar dessa situação? Porque o que está acontecendo nunca houve na terra. Nunca houve o que, segundo os meus 45 anos que já vivi, já deixei para trás. E alguns mais idosos que eu estou conversando, nunca houve o mundo parar a ponto do jeito que está. Parar o esporte, parar a cultura, parar o cinema, parar os lazeres, parar tudo. Parar o comércio. Como? Foi algo bem feito e Deus permitiu. Não seria para tratar do meu caráter? Não seria para poder alinhar a minha fé? Não seria para que eu me comportasse melhor como filho de Deus? Não seria para me entender melhor como que eu preciso ser? E aí ele diz assim, ó: porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém é tenta, mas cada um é tentado quando atraído. Você é tentado quando é atraído. Quando a pessoa é tentada e atraído e é engodado pela sua própria concupiscência, ele não pensa na esposa, no marido, no filho, na igreja, ele não pensa no próximo, ele não pensa nas pessoas. O problema não é o pecado, o problema não é você ser engodado pelas suas concupiscências. O problema é você não estar preparado para viver as consequências da atitude do pecado. Aí é que mora o perigo. Quantas e quantas pessoas estão vivendo debaixo de um quarto escuro da vida, da desigualdade, por comportamentos errados? Quantos estão aí sofrendo financeiramente, que tiveram a oportunidade de estudar, de passar no concurso, de ter um melhor emprego, de ter uma melhor sustentabilidade, e não o valorizaram e hoje está sofrendo, e estão achando que é culpa de quem? Sua mesmo. Por isso que Jeremias disse: de que se queixa, pois, o homem vivente? Jeremias, em sua Lamentações 3:39, queixa-se dos seus próprios pecados. Então, verdadeiramente, eu preciso parar de apontar, eu preciso parar de acusar, e eu preciso viver essa palavra que diz: cada um é tentado, e quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, aí depois, havendo a concupiscência concebido. Você sabe o que é concebido? Conceber é isso, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. E muitos estão desequilibrados, com o caráter desequilibrado, ou seja, muitos estão mortos dentro da igreja, mortos dentro da igreja. Por isso que nós somos diz que nós somos mais de 50 milhões evangélicos num país, e nós não conseguimos às vezes fazer a diferença no mundo espiritual. Como? É porque às vezes está cheio de pessoas dentro da igreja, mas estão com o caráter deformado, estão totalmente desequilibrados, não estão equilibrados pelo Espírito. Aí mora a diferença. Por isso, terra, volte a ouvir a palavra de Deus. Terra, ouça a palavra do Senhor. Aí sim, muitos, havendo consumido, ou seja, havendo as concupiscências concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Aí Tiago está mostrando que essa é a diferença de muitos
não conseguir cultivar os bons relacionamentos com as pessoas. Muitos não conseguem fazer o autoanálise da sua vida. É como se cada um tivesse algo preso. E olha para cá, presta atenção, você que está aí me ouvindo. Ei, é como se as pessoas tivessem com medo de ser delatado. Ei, eu não posso fazer muita coisa, não, alguém vai me apontar, vai delatar o meu pecado, vai delatar a minha vida. Para. Por isso que eu falo, santificado seja o nome do Senhor na sua vida, permaneça firme. A Bíblia diz para que eu e você tenhamos essa certeza, porque quem vai fazer a diferença do que serve e do que não serve, não é o que as pessoas pensam ou falam da minha vida. Quem vai fazer a diferença e justificar é o próprio Deus. Então eu preciso estar totalmente com o meu caráter equilibrado em Deus, na pessoa do Evangelho de Jesus Cristo, porque eu não vou ter medo de ser delatado, eu não vou ter medo de ser acusado, eu não vou ter medo de ser apontado, porque já não estão apontando a mim, e sim a palavra que está em mim. A Bíblia diz, a Bíblia deixa clara que eu escondi a palavra de Deus no meu coração para poder não pecar. Salmo 119, 111. Eu preciso entender isso, que eu preciso esconder a palavra do meu coração para mim não pecar. Então quando alguém apontar, não sou eu, é a palavra que vive em mim, se eu permanecer no caráter de Deus. Então essa é a verdade. Por isso que muitos estão totalmente afastados da fé, dentro da igreja. Dentro da igreja, por quê? Deu à luz o mal, e aí estão mortos, como sepulcro caiado. E sabe o que acontece? Isso veio desde o princípio, porque a serpente, quando ela enganou o homem, houve a inversão de valor, e aí foi acusando um, acusando o outro, e até hoje funciona assim. Por isso que eu digo, vamos viver não simplesmente o que pensamos ser o certo, mas o que a palavra de Deus deixa claro para nós, porque o caráter de uma pessoa, basta eu observar como ela trata a quem não tem nada a oferecer. Basta você observar alguém, o caráter de alguém, com o comportamento, como ela trata as pessoas que não tem nada a oferecer a ela. Você vai entender se Deus está na vida dela ou não. Eu comecei a pensar, se as pessoas soubessem dar valor ao caráter, o quanto elas dão importância à classe social, à cor, à beleza, talvez o mundo não estivesse à beira do abismo. Eu vou repetir, se as pessoas soubessem dar valor ao caráter, o quanto elas dão importância à classe social, à cor, à beleza, talvez o mundo não estivesse à beira do abismo, porque nós estamos muito preocupados com a classe social, com a cor, com a beleza. Ei, vamos começar a dar valor ao caráter, porque o Senhor, Ele trabalha em nossas vidas de dentro para fora. Então, igreja apostólica, igreja de Jesus, viva essa fé. E aqui eu preciso que você aceite. Por isso que nós finalizamos o louvor com aquele hino que diz: eu quero imaginar um dia o que verdadeiramente vai ser. Se é que aquele lugar que eu tanto falo, o céu, lá não vai precisar eu preocupar com cor, com beleza, com o cabelo cortado com lixinha, não vai precisar eu passar roupa, andar de azul, empacotado de cima a baixo. Lá eu não vou sentir nem frio e nem calor. Lá tem uma temperatura ambiente. Lá não vai precisar de ar-condicionado, nem é quente nem frio, porque lá o Senhor controla tudo. A eternidade, quando eu e você, segundo a palavra, fomos transformados em um corpo de glória, nós não vamos parar de ficar com essa vaidade, e vamos parar de deformar as pessoas, e vamos entender o caráter de Cristo. Por isso eu quero orar contigo para finalizar essa palavra, para que você aprenda e conviva com as pessoas, mas não porque as pessoas são maus ou são boas. Você não vai conviver com as pessoas porque elas são boas ou porque elas são maus. Você vai conviver porque Deus quer que você viva e converse com todos. E o versículo que eu quero que você guarde, além de todos que eu falei, eu preciso, e eu vou repetir,
numa linguagem bem original aqui de Malaquias 3:16. Ei, meu Deus, você precisa aceitar, entender. Então aqueles que temem o Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e não há um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles são meus. No 17 ele diz: eles são meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia eu farei outra vez para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. E aí então vereis a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o ímpio e o justo. Então, no caráter espiritual equilibrado, quem vai fazer a diferença é Deus. Por isso que Tiago inicia o versículo falando para que eu tenha que ter ânimo quando eu cair, quando eu for passar por várias tentações e provações. Mas cadê que eu tenho um caráter equilibrado no mundo espiritual? Cadê que eu fico feliz entendendo? Há muito tempo que eu quero ganhar minha família, apóstolo, e eu sou sozinho lá em casa, apóstolo. Como é que eu faço para ganhar minha família? Aí quando Deus permite um câncer na sua vida, para você poder orar e Jesus tirar o câncer, para a tua família ver que só Jesus cura o câncer, aí você não ora. E aí? Você tem que ficar feliz e pular e saltitar. Mas não. Eu estou doente. Mas Ei, é porque às vezes Deus está querendo tratar primeiro do seu coração. Muitas coisas dentro de nós, muitas feridas escondidas, que só Deus conhece. A Bíblia diz que só Ele esquadrinha o nosso coração. E às vezes tem algumas coisas que estão escondidas dentro de nós, que nem nós mesmos sabemos. E aí Deus permite que aconteça algo para nos mostrar como que funciona a coisa. Senão nós vamos ficar 1, 2, 10 anos sofrendo. E aí não pode mudar. Pai, cada filho, cada homem, cada mulher, cada amigo que está ouvindo a Tua palavra, cada pessoa que o Senhor separou nessa noite para ouvir a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus, eu preciso verdadeiramente ter um caráter equilibrado, para entender diariamente qual é o resultado da minha fé, meu comportamento diário. Preciso estar verdadeiramente no alinhamento do Senhor, segundo a Tua palavra. Eu preciso conversar com todas as pessoas, amar a todas as pessoas, e entender que o Senhor plantou em mim essa certeza, e eu vou vencer cada dia as batalhas, as barreiras, as pandemias, as setas que voam de dia e de noite, toda a mortandade, todo o laço do diabo. Eu quero te pedir, meu Deus, para cada filho, para cada homem, para cada mulher da nação CAF de Brasília, que o Senhor possa manifestar do Brasil e do mundo, que o Senhor possa manifestar a Tua cura para essa pessoa que está na sua casa, que está com a mente, está desnutrida espiritualmente, está triste, está fraco, está preocupado, está com vontade de voltar a praticar. Talvez ele está sendo tentado de tal forma que o inimigo está a ponto de consumar o ato. Sustenta essa pessoa, livra ela da bebida, da prostituição, do vício. Não deixe que ela volte para o pecado, não deixe que ela volte a conviver com as práticas malignas da impiedade. Sustenta ela na Tua palavra, faz ela entender que é melhor viver para Cristo, faz ela entender, meu Pai, que precisa viver no alinhamento, na convergência, no pacto espiritual, na nova aliança. Faz ela entender que o Senhor Jesus é a melhor opção. Meu Deus, meu Pai, cura essa pessoa, cura essa mente que está sendo tentada a maldizer, a reclamar, a pecar. Talvez ela está vivendo pelo fio, meu Pai, talvez ela está pensando em tomar uma atitude errada hoje. Sustenta ela, Jesus. Não deixa que o Satanás venha consumar esse ato da vida dela, não deixe que ela venha aceitar isso, não deixe que ela venha consumar essa maldição, não, meu Pai. Sustenta essa pessoa. Eu profetizo na qualidade de profeta do alinhamento. Meu Pai, neste ano 2020 o Senhor me prometeu algo, e eu profetizo a cura dessa nação, eu profetizo a cura dessa cidade de Brasília, eu profetizo a cura do Brasil, eu profetizo que cada pessoa que esteja ouvindo essa palavra, essa oração, meu Deus, venha verdadeiramente manter um caráter equilibrado pelo Teu Espírito, para conviver melhor nessa terra que jaz o maligno, que ele possa assumir o chamado,
Meu Deus, eu abençoo, eu profetizo que caia por terra toda enfermidade, toda dor, toda maldição, todo sintoma de Covid-19, todo sintoma de morte, sintoma maligno, sintoma do câncer, sintoma de miséria, todo dardo inflamado do maligno que o Satanás estava lançando a seta, tentando essa pessoa, e ela estava quase consumindo esse ato. Eu arranco agora, eu arranco agora, eu arranco, eu libero dessa pessoa, eu retiro dessa pessoa essa maldade, esse desejo maligno. Solta agora, Deus. A tua palavra diz que o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Visita agora aonde estiver essa pessoa. Cura cada filho, cada discípulo, cada nação desse Brasil, cada filho desse Brasil, aonde estiver ouvindo essa palavra, aonde essa palavra estiver chegando hoje, aonde essa palavra estiver chegando agora, visita essa pessoa para que ela receba o milagre. Eu abençoo agora e declaro em nome de Jesus que ela possa ser tomada pela tua glória e permanecer firme, com caráter equilibrado, segundo a tua palavra, conhecendo o Senhor hoje e sempre, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Independente do que ela já passou, ela possa entender que o Senhor transforma, que o Senhor faz um milagre. Eu abençoo em nome de Jesus. Fica firme na fé e até breve, em nome de Jesus.